A Amazônia é a maior e mais famosa floresta tropical da Terra. Nenhuma outra se compara em tamanho, volume de vida e capacidade de moldar o clima ao redor. Só de olhar no mapa, já dá para sentir a grandiosidade, pois essa exuberante floresta cobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de mata quase intocada, espalhando raízes por 9 países, mas pulsando principalmente dentro do território brasileiro. Se fosse um país sozinho, seria maior do que a Europa Ocidental inteira e caberia mais de 15 Alemanhas dentro de seus limites, sem precisar abrir espaço. Para muitos, uma floresta é apenas sinônimo de árvores altas, rios barrentos e animais exóticos escondidos entre folhas úmidas. Mas a Amazônia é mais do que uma coleção de troncos gigantes e pássaros coloridos. É um oceano de árvores que respira dia e noite, liberando vapor como se fosse uma máquina viva, uma verdadeira fábrica de nuvens que engole o sol. Dizem que suas sombras guardam segredos tão antigos quanto as raízes que rasgam a terra. Sob suas copas fechadas, a luz leva horas para tocar o chão, encontrando primeiro folhas, cipós, galhos e uma neblina de umidade que parece um véu suspenso entre o mundo real e algo que ninguém ousa nomear. Quem se aventura ali logo entende que o ar não é só ar, é quase líquido, tão denso que se poderia beber, carregado de histórias sussurradas por tribos, lendas que falam de cidades de ouro, serpentes imensas, contatos de outro mundo e espíritos guardiões que caminham entre troncos e rios como se nunca tivessem partido. Mas o que poucos imaginam é que, por trás dessa muralha viva, o chão esconde mistérios ainda mais profundos. Sob milhões de folhas espalhadas pelo tapete úmido, existe um subsolo que respira como um cofre secreto. Apesar de toda a vida que explode por cima, o solo da Amazônia é pobre em nutrientes, mas também é rico em camadas de humus, carvão enterrado, raízes que perfuram a terra como agulhas de uma máquina ancestral. O que cai hoje alimenta o que brota amanhã, um ciclo silencioso que sustenta troncos de 60 metros de altura, fortalece rios subterrâneos, abriga fósseis, minerais, cavernas escondidas, aquíferos que dormem há milhões de anos. É ali, sob essa pele viva, que mora um dos maiores reservatórios de carbono do planeta. Um cofre soterrado que ajuda a segurar a febre do clima quando o mundo inteiro arde. Mas basta cavar um pouco para perceber que esse milagre de vida não para na superfície. Debaixo da floresta, existe um outro mapa, tão vasto quanto o que se vê lá de cima. Em 2006, cientistas brasileiros conseguiram mapear com mais precisão o aquífero Alter do Chão, considerado um dos maiores reservatórios de água doce subterrânea do planeta. Enterrado a centenas de metros de profundidade, ele repousa em silêncio sob o Pará, o Amapá e o Amazonas, protegido por camadas de rochas e areias que filtram trilhões de metros cúbicos de água pura. Para muita gente, é como imaginar um oceano secreto dormindo debaixo das raízes, guardado por milhões de anos e pronto para abastecer bilhões de pessoas, se um dia o mundo precisar abrir esse cofre debaixo da terra. Quanto mais fundo se escava, mais a Amazônia revela segredos guardados a 7 chaves. Em 2011, depois de décadas de especulações, pesquisadores trouxeram à tona um dos mistérios mais impressionantes do subsolo. Ali, enterrado sob 4.000 metros de terra e rocha, corre um rio subterrâneo tão imenso que desafia a imaginação. Não é um simples curso de água escondido na escuridão. É o rio Hamza, um colosso silencioso com quase 6.000 quilômetros de extensão, um irmão gêmeo do Amazonas que desliza nas profundezas, formando o maior sistema de drenagem subterrânea já descoberto em toda a Terra. Batizado em homenagem ao visionário cientista Valia Hamza, que dedicou sua vida a decifrar os segredos do subsolo amazônico, esse rio fantasma movia-se com a paciência das eras geológicas. Enquanto seu irmão de superfície rugia transportando barcos, peixes e lendas, o Hamza trabalhava nas sombras. Aquecia cavernas,
conectava aquíferos continentais e mantinha viva uma Amazônia paralela que existia longe do alcance da luz solar. E quando parece que a Amazônia se resume ao verde e os rios que vemos no mapa, basta olhar para cima para descobrir que ela vai muito além das árvores. Seu vapor forma rios voadores, gotas que viajam milhares de quilômetros e se transformam em chuva, irrigando o sudeste do Brasil e até plantações na Argentina. Essas mesmas nuvens ajudam a derreter o gelo nos Andes, mostrando que a floresta não é apenas um lugar, mas um sistema vivo que mantém o planeta em equilíbrio. Tudo está conectado, da chuva que cai às raízes mais profundas, das árvores mais altas até os lençóis de água escondidos no subsolo. E é curioso pensar que mesmo depois de desvendar mares enterrados, rios fantasmas e cavernas de água adormecida, a floresta ainda guarda um coração líquido à vista de todos, mas que poucos param para ver com o cuidado que merece. Quando se fala em Amazônia, quase todo olhar se volta para as árvores que se erguem até o céu. Mas às vezes é preciso lembrar que a maior força desse mundo verde corre a céu aberto, rasgando a floresta de ponta a ponta como uma artéria viva. Talvez seja por isso que, depois de escavar tanto segredo escondido, cientistas, professores e exploradores voltam sempre para o mesmo ponto: o Rio Amazonas. Esse gigante que costura a floresta de ponta a ponta. São mais de 6.400 quilômetros desde as nascentes andinas até o momento em que sua fúria se espalha pelo Atlântico, na costa do Pará. Durante milênios, esse rio moldou a paisagem como um escultor invisível, abrindo braços, enchendo pântanos, criando lagoas onde antes só havia terra firme. Estudiosos da Universidade Federal do Amazonas estimam que, em eras passadas, suas águas formaram lagos tão imensos que cobriam porções inteiras do que hoje chamamos de floresta tropical. Cada transbordo, cada mudança de curso, redesenhava tudo ao redor. Há quem defenda que o rio já mudou de direção mais de uma vez nos últimos milhões de anos, abrindo caminhos, abandonando outros, criando ilhas vivas que isolavam animais, espalhavam sementes e garantiam que a floresta nunca fosse a mesma por muito tempo. Mas se alguém ainda acredita que o maior rio do mundo é o único segredo líquido que a Amazônia enterra, basta raspar a superfície para ver camadas de um passado tão antigo que transforma tudo o que conhecemos em poeira recente. Milhões de anos atrás, antes das copas erguerem muralhas de folhas e do Amazonas costurar o continente com suas águas barrentas, essa mesma terra era mar. Durante o período Mesozoico, entre 250 milhões e 66 milhões de anos atrás, vastos mares interiores cobriam o que hoje chamamos de Bacia Amazônica. Era uma época em que o nível do mar avançava muito além das costas que conhecemos agora, formando baías profundas, pântanos salinos e lagos que se espalhavam como pequenos oceanos dentro do continente sul-americano. No Acre, por exemplo, as escavações feitas desde a década de 80 revelaram surpresas que ninguém imaginava encontrar ali. Sob camadas de argila vermelha, surgiram ossos de crocodilos gigantes como o Purosaurus brasiliensis, um monstro pré-histórico que podia passar de 12 metros de comprimento, caçando nas margens de rios primitivos. Em camadas vizinhas, paleontólogos brasileiros e estrangeiros encontraram fósseis de tartarugas do gênero Stupendemis, animais tão enormes que chegavam a pesar mais de 2 toneladas, com cascos tão largos quanto o teto de um carro popular. E as surpresas não param por aí. Entre raízes retorcidas, apareceram vértebras de dinossauros herbívoros gigantes, como o Amazonsaurus maranhensis, que podiam alcançar 30 metros de comprimento. Esses titãs vegetais dividiam espaço com preguiças gigantes como o Eremotherium laurilardi e até felinos extintos como o Smilodon populator, o lendário tigre-dente de sabre que rondava planícies onde hoje se estende floresta fechada. Dominando rios lentos e florestas pantanosas, reinava também uma serpente tão grande que até hoje chama a atenção de curiosos no mundo inteiro. A Titanoboa serregionensis, considerada a maior cobra que já existiu na Terra. Além disso,
O que impressiona ainda mais é perceber que, em alguns sítios de escavação, arqueólogos encontram fragmentos de ossos de animais enormes, como mastodontes e preguiças gigantes misturados a vestígios humanos, como pedaços de cerâmica quebrada e ferramentas de pedra lascada. São marcas de aldeias, clareiras abertas por mãos humanas, sinais de que por cima dos fósseis de monstros dorme outra camada de história. A história dos primeiros povos que cruzaram esse mar de folhas, plantaram, construíram e deixaram rastros que até hoje ninguém decifrou por completo. Muito antes de Cabral ancorar na costa do Atlântico, famílias já cultivavam mandioca, erguiam aldeias circulares, levantavam montículos para escapar das cheias e riscavam caminhos de terra que ligavam pontos que hoje parecem esquecidos no meio do verde. Essas linhas que cruzam o Acre, o sul do Amazonas e se espalham pelo Xingu não são marcas deixadas por chuva ou erosão. São geoglifos, centenas deles, talhados com precisão entre 1000 e 2000 anos atrás, desenhando círculos, quadrados, retas que se ligam como artérias de uma civilização que ninguém esperava encontrar no meio da mata. Imagens de satélite e sensores continuam a revelar novas figuras que dormem sob a copa densa, provando que o que se vê do alto é apenas o primeiro andar de um labirinto de terra e memória. Entre essas marcas, algumas cidades circulares se destacam como Curricugu, no Alto Xingu, um complexo de aldeias ligadas por redes de estradas retas, muros de terra, canais e palafitas. Curricugu já abrigou milhares de habitantes organizados em anéis de moradias, praças e portos fluviais. O que antes se imaginava ser só mato fechado, revela agora um traço de engenharia que espanta quem pensava encontrar apenas tribos dispersas. Cada estrada reta, cada muro de terra úmida, cada círculo perfeito gravado no chão conta que alguém viveu ali de forma planejada, dominando rios e moldando a floresta com as próprias mãos. Mas, como todo bom mistério amazônico, nem tudo que se esconde debaixo das árvores é apenas pedra, cerâmica ou muralha de terra. Existe uma parte dessa história que nunca coube em mapas, relatórios técnicos ou imagens de satélite. São as histórias que atravessam séculos, misturando o que se sabe com o que se imagina. E poucas lendas carregam tanto peso quanto o mito de Eldorado. Quando os primeiros exploradores espanhóis se embrenharam pela floresta, ainda no século XVI, ouviram de tribos ribeirinhas relatos de uma cidade de ouro, perdida em algum ponto do coração verde. Para muitos, era só um conto repetido por povos cansados de invasores. Para outros, virou obsessão, capaz de engolir fortunas, expedições e até vidas inteiras. Em 1925, o coronel britânico Percy Fawcett se tornou o rosto mais conhecido dessa busca. Fawcett acreditava que a Amazônia escondia cidades avançadas, erguidas por civilizações que domesticaram rios, abriram estradas, construíram muros de terra que ainda respiram sob o mato espesso. Armado de mapas incompletos, relatos de anciãos indígenas e uma fé inabalável, partiu com o filho e uma pequena equipe em direção ao Xingu. Nunca mais voltou. Seu destino virou parte da mesma floresta que engoliu os muros circulares de Curricugu. As histórias de Eldorado continuam vivas nos mitos. Mas quem cruza esse mar de árvores, logo entende que nem tudo é fábula contada ao redor da fogueira. Sob o chão encharcado da Amazônia dormem tesouros tão reais quanto qualquer pepita que fez brilhar os olhos de exploradores espanhóis. São rios subterrâneos de minerais, veios de ouro que serpenteiam como nervos de metal, reservas de diamantes brutos escondidas em leitos de rios que ninguém ousa mapear por completo, e poços de petróleo espremidos entre camadas de rocha, borbulhando no escuro, esperando o dia em que alguém vai perfurar fundo o bastante para ouvir o que se move lá embaixo. Foi assim que, nos anos 80, o Brasil inteiro parou para assistir a um formigueiro humano nascer no sudeste do Pará. Serra Pelada virou manchete de jornal, cenário de foto histórica, palco de tragédias enterradas na lama. 50 mil homens, às vezes mais, disputavam um pedaço de barranco, como se fosse o único cofre de Deus na terra.
Mãos nuas cavavam buracos fundos, cordas içavam sacos de terra, escadas de madeira rangiam sob o peso de quem descia sonhando voltar rico. De longe, parecia um morro esburacado. De perto, era uma ferida pulsando, cuspindo pepitas do tamanho de punhos, engolindo homens que trocavam a esperança de uma pepita pela certeza de mais um dia coberto de barro. Muita gente ficou rica de um dia para o outro. Mas gente ainda voltou de mãos vazias, carregando na memória histórias que até hoje soam mais lenda do que fato. E não foram só mineradores anônimos. Coronéis, políticos, atravessadores, todos beberam da mesma lama, arrastando pepitas do Pará para cofres que ninguém rastreia mais. Só que a Amazônia sempre cobra, e o preço raramente é pago em moeda. Quando as dragas desligam os motores, fica o buraco. Quando a última pepita desaparece do barranco, sobra a clareira aberta. Assim, ano após ano, o chão vai se enchendo de cicatrizes novas que se espalham em mapas de satélite como feridas vivas. O fogo chega logo depois, queimando o que restou de sombra. Nos últimos 30 anos, o desmatamento derrubou uma área maior que o território da França. Dados do INPE mostram que cerca de 20% da floresta já virou fumaça, gado ou estrada de terra. Só em 2022, o Brasil registrou mais de 16 mil quilômetros quadrados de floresta derrubada, o maior índice em mais de uma década. Em muitos trechos, o verde some num dia, mas a fumaça fica semanas cobrindo vilas, cidades, plantações. No auge da estação seca, satélites da NASA capturam colunas de fumaça que viajam do norte ao sul. Grandes centros como Manaus respiram ar turvo, cobertos por uma névoa que ninguém ignora. Milhares de focos de incêndio surgem de queimadas mal controladas, fogo de roça que escapa, faíscas que viram labaredas que sobem da raiz até a copa. E quando uma árvore cai, o ciclo se quebra. Sem árvore, não há umidade. Sem umidade, não há rio voador cruzando o céu para levar chuva a fazendas no centro-oeste. Há plantações no sudeste, há geleiras nos Andes que dependem desse sopro úmido para não secar. Pesquisadores alertam que a Amazônia está próxima de um ponto de virada. Chegar perto de 25% de área derrubada pode empurrar a floresta para um caminho sem volta, onde a selva vira savana seca. E o que se perde não é só árvore ou bicho. É clima, é chuva, é ar respirável. Enquanto isso, projetos de conservação tentam remar contra a maré. Povos indígenas, brigadistas, cientistas, ONGs e comunidades locais protegem milhões de hectares que ainda resistem de pé. É nas terras indígenas, nos territórios ribeirinhos e em áreas preservadas que a floresta respira mais fundo, guardando não só árvores, mas rios inteiros de carbono preso nas raízes. Mesmo assim, o ritmo ainda não fecha a conta. Para cada clareira reflorestada, outras se abrem. Para cada tronco polpado, outros caem no escuro, longe de satélites, debaixo do ronco de motosserras que trabalham de noite. E a cada estação seca que chega, o fogo volta, como se fosse um lembrete de que a floresta é forte, mas não é infinita. No fim, o maior tesouro enterrado na Amazônia não é só ouro, diamante ou petróleo. É o tempo que ainda resta para decidir se tudo isso continua de pé. O futuro dessa floresta não mora em mitos de Eldorado, nem em lendas de cobras gigantes. Mora em cada escolha feita agora. Quem hoje entende que floresta não se explora impunemente, sabe que o que se planta em clareiras volta em forma de chuva ou de seca. Se a Amazônia vai respirar ou silenciar, se vai chover ou virar poeira, não é mistério escondido debaixo da terra. É decisão viva, feita em cada fogo aceso, cada árvore que cai, cada folha que insiste em ficar. No fim, o que dorme sob as raízes é silêncio. O que vive por cima ainda é esperança. E o que fica para amanhã depende de quem decide onde pisa hoje.